1 Samuel 17, verso 13 em diante, diz assim: apresentaram-se, vamos ler do 12, né? Minha Bíblia, ela separa aí o subtítulo, vem Davi enviado a seus irmãos, e do 12 em diante a gente vai ler até o de número 23. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra, e chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-os aos comandantes de 1000, e visitarás teus irmãos e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Verso 19 diz: Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi, deixando que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Fez tudo como Jessé, seu pai, havia instruído e ordenado. Aí o verso 23 diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Não vou precisar nem utilizar muito tempo para a gente investir como contexto, porque eu creio que você já conhece, né, a passagem, a história, a luta, a batalha de Davi contra Golias. Davi contra Golias talvez seja a história, há muitos anos atrás era, talvez hoje com a internet, né, e a possibilidade da gente ter acesso a tantas coisas, talvez a gente não consiga afirmar se ainda se mantém, mas essa guerra, esse encontro, essa luta, essa batalha entre Davi e Golias era a história mais conhecida da Bíblia. O relato mais conhecido, é conhecido tanto por cristãos como por não cristãos. Já virou filme, já virou série, já virou uma série, né? E é algo realmente que muitos têm conhecimento. O que eu acho interessante, a gente vai caminhar algumas coisas que nós lemos aqui nessa manhã, e antes de eu falar, eu quero te convidar a falar aquilo que eu falo sempre. Não fica olhando para mim, não tenho nada para te oferecer. Mas, meu irmão, abre os seus ouvidos e seu coração para o que o Espírito Santo tem para falar nessa manhã, porque se Ele falar aqui nesse ambiente, meu irmão, a gente sai recebendo algo poderoso nessa manhã, que a gente não pode encontrar em nenhum lugar. Talvez durante a nossa semana a gente vai cruzar o caminho com pessoas, visitar lugares, estar em ambientes,
mas nada se compara a um ambiente como esse, onde a palavra de Deus é anunciada, onde o Espírito Santo se move a fim de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está num ambiente profético, meu irmão, você já saiu da sua casa, então deixa as preocupações lá, deixa o cansaço lá. Agora é momento de por alguns minutos se conectar a tudo que vai ser dito nessa manhã. E eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela tem todo o poder. Ela tem poder para salvar, curar, transformar, restaurar, libertar. Não sei qual é a sua necessidade hoje aqui, mas eu quero te encorajar, meu irmão. Esteja conectado, porque algo que pode sair desse ambiente hoje pode te dar direção, pode te consolar, pode te exortar, pode te encorajar, pode gerar fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que nós vamos sair daqui nessa manhã cheios de fé, que só pode vir desse lugar, só pode vir dessa fonte aqui, a palavra de Deus. Davi, então, é um dos homens que mais influenciam. Até os dias de hoje muito se fala sobre Davi. Talvez se você virar para a pessoa que está do seu lado e disser rapidamente para ela assim, fala 3 personagens bíblicos, sem contar Jesus, porque a gente costuma brincar, né, uma brincadeira, mas igual como no futebol a gente vai conversar e a gente fala assim, ó, Pelé não põe na conta. A mesma forma é Jesus, deixa a parte, ninguém nunca vai chegar próximo dele. Como diz, né, João Batista, não sou digno de nem desatar as sandálias, né? Então, tirando Jesus, se é que é possível, mas a título de reflexão, 3 personagens que saltam aos seus olhos na Bíblia. Meu irmão, Davi vai estar no meio dos 3, no meio da maioria. São alguns nomes que quando a gente fala assim de primeira já vem, é Paulo, é Davi, é Moisés, é José, não é verdade? Mas Davi normalmente está nesse lugar. Não à toa a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. Davi nos inspira tanto porque a Bíblia relata as conquistas, vitórias, os altos, né, de Davi, mas a Bíblia também deixa bem claro quais foram os baixos de Davi. E quando nós lemos a respeito da história de Davi, embora José, meu irmão, a gente pode olhar e não encontrar uma falha nele, a gente se admira dele, mas muitas vezes a gente não se vê em José. É como eu gosto de falar a respeito de Paulo e Pedro. Quando a gente olha para Paulo, meu irmão, a gente fica apaixonado, que homem é esse? Só que quando a gente olha para Pedro, a gente meio que se vê em Pedro. Porque Pedro uma hora falha, uma hora acerta, uma hora ele está de pé, uma hora ele está caído. E quando eu olho para a minha vida, às vezes é assim, uma hora eu acerto, uma hora eu erro, uma hora eu estou de pé, uma hora eu preciso de alguém que traga uma palavra e me coloque de pé. Eu não sei você, se a gente está pregando para anjo aqui nessa manhã, mas talvez você tenha vivido sua vida ainda com sua fé em Jesus, mas tem enfrentado lutas, desafios, batalhas. Se você ainda hoje, mesmo com tantos anos de caminhada com Cristo, ainda decide errado em alguns momentos, essa palavra é para você hoje aqui. Então a gente meio que se vê em Davi. E é um homem que errou, e errou pesado, é um homem que errou e errou feio, mas é um homem que encontrou um nível de arrependimento, né, em seu coração, um nível de quebrantamento em seu coração, um nível de humildade em seu coração, que a palavra pode olhar para esse homem e falar, é o homem segundo o coração de Deus. Então eu entendo que o homem segundo o coração de Deus não é aquele homem perfeito. O homem segundo o coração de Deus não é aquele homem que não falha. O homem segundo o coração de Deus é o homem que se arrepende e volta para Deus quando falha. É o homem que se arrepende, meu irmão, e volta a buscar o caminho certo quando ele está caminhando no errado. É um homem que tem um coração contrito, é um homem que tem um coração quebrantado. Esse é o nosso desejo. Porque eu tenho 33 anos, e se tem algo que eu já sei na minha vida, que perfeito eu nunca vou ser. Mas eu posso em Deus, através da palavra, através do mover do Espírito Santo, encontrar um homem humilde, me tornar um homem quebrantado, me tornar um homem que se arrepende. Eu sei que hoje estou pregando aqui e amanhã eu posso falhar com alguns de vocês, posso falhar com minha esposa. Só que a palavra de Deus, ela me abre uma porta, para que mesmo nesse lugar de falha, tenha um lugar de reconciliação.
para que mesmo diante do maior erro da minha vida, eu possa me mover na direção do maior acerto da minha vida. Meu irmão, palavra de Deus, e ela relata a respeito de Davi, e eu sinto Deus nesse lugar aqui. Eu quero ficar à vontade hoje aqui, meu irmão. Então toda intimidação cai por terra em nome de Jesus, que eu possa fluir com naturalidade aqui, porque eu sei que há uma palavra da parte de Deus para a nossa vida, que a palavra de Deus possa alegrar nosso coração. Davi é um cara incrível, o maior rei de Israel. Para você ter uma ideia, a Bíblia se refere a Jesus em alguns momentos como o filho de Davi. Davi é um cara extraordinário. É exemplo para nós ainda hoje. Ainda nos influencia. Em algum momento, Deus olha para o seu servo, Samuel, que era um sacerdote, que era um profeta, que era um juiz, e ele aponta justamente para a casa desse homem que nós começamos a ler o texto, Jessé, que é o pai de Davi. E ele fala assim, ó, vai até a casa de Jessé, porque daquela casa, daquela família, eu me provi de um rei. Samuel então se desloca na direção, e quando ele chega ali naquele ambiente, a gente conhece a história, o pai coloca alguns filhos ali, e nenhum dos filhos que estavam ali presentes naquele momento era. Então a gente vê que Eliabe é o primeiro que passa diante dos olhos do profeta, e o profeta, meu irmão, que você sabe que o profeta Saul, ele começa a ser treinado e moldado por Deus desde menino, porque ele é resultado de algo impossível, né? Quando Ana, sua mãe, ora e até está ali bem quebrantada e chorando diante do Senhor, Deus olha, né, para o coração daquela mulher e acaba concedendo o desejo daquela mulher. E aqui eu vou até abrir um parênteses e entrar para compartilhar algo, porque o profeta, naquele tempo em que Ana ora, era um profeta que se movia em desobediência. Então, se a gente pudesse olhar, era como, trazendo nos dias de hoje, como se a religião tivesse quebrada, como se a igreja, entendeu, tivesse corrupção ali no meio. Era o profeta Eli. E então o céu tinha uma necessidade na terra. Profetas que se movessem ainda debaixo de obediência. E aquela mulher vai apontar para mim e para você, meu irmão, que nós temos nossas necessidades. Ana tinha um desejo, uma necessidade no coração. Ela queria ter um filho. Ela olhava para sua rival ali, Penina, e desejava, e via que Penina dava filhos, né, a Eucana, e ela desejava também e não tinha. Então ela começa a ter um desejo, começa a sentir a necessidade, e algo queimava no coração para gerar um filho. E até, por muitas vezes ela subia ao Senhor e clamava por um filho, clamava por um filho, e clamava por um filho, e parece que o céu silenciava, não havia resposta, não havia direção da parte do Senhor. Mas a gente vê ao mesmo tempo o céu então olhando para a terra e clamando por um sacerdote, e clamando por um profeta. E aí a gente vê a Ana olhando para a situação dela e clamava por um filho, porque a necessidade dela, o desejo dela, a vontade dela era um filho. Mas o céu olhava para a terra e clamava por um profeta, clamava por um sacerdote, porque a vontade do céu era ter na terra alguém que se movia em obediência. E ela por muitas vezes gritava para os céus, dá um filho. E o céu gritava para a terra, dá um sacerdote. Até o momento que um dia ela muda a oração. Ela fala assim, se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote. Aí o céu pega e fala assim, então agora eu te dou um filho, porque eu preciso de um sacerdote. Então, meu irmão, sempre que eu e você, nós alinharmos a nossa vontade com a vontade do céu, a provisão é instantânea. Deus envia a bênção, tem resposta do céu. E ela clama, e aquele menino então, quando desmama, ela pega e leva ele ao templo, e a gente conhece, caminhando aqui, a gente já vai voltar ali para Davi, e aquele menino então ele vai crescer no templo, e a gente conhece também a história de Samuel, porque também é uma história muito conhecida, né?
e que, aliás, a gente é bem criativo, porque nosso filho se chama Samuel, minha esposa se chama Ana. Então a gente, criativo demais, foi pegar na Bíblia. E aquele menino cresce e em algum momento, deitado ali sobre sua cama, ele escuta uma voz que dizia assim, ó, Samuel, Samuel. E ele corre para o profeta Eli. E o profeta, você me chamou? O profeta, não te chamei, pode voltar. Ele volta para a cama e a voz clama de novo, Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai para Eli. E isso vai falar, meu irmão, isso fala de muitas coisas, mas uma das que pode curar a nossa vida é quando muitas vezes a gente ouve Deus falar e continua se movendo na direção de homens. Sempre que você ouvir Deus falar, não vá na direção de homens. Quando a gente vai na direção de homens? Quando o que Deus falou não é suficiente, a gente quer alcançar, né, no externo uma aprovação daquilo que Deus falou. Uma confirmação a respeito daquilo que Deus falou. Não é o caso de Samuel. Samuel estava aprendendo ali, mas hoje nós nos movemos muitas vezes assim. E é um ensino para nós, porque sempre que Deus te falar, meu irmão, sempre que Deus falar seu nome, corre para Deus. Não importa o que a situação diga, o que as pessoas falam, o que elas pensam, corre para Deus, sempre que Deus te chamar. Porque em Deus tem toda a provisão que você precisa. Em Deus tem toda a direção que você precisa. Em Deus tem toda a instrução que você precisa. Você não precisa estar correndo para nenhum outro lugar. Você não precisa estar correndo diante de nenhuma outra pessoa. Eu sei que Deus está aqui, está falando no meu seu coração. Isso não estava planejado, é rema para esse momento. Recebe essa palavra no seu coração, porque muitas coisas não temos vivido em nossas vidas, porque ao ouvirmos a direção de Deus, a gente continua correndo para homens, buscando aprovação, buscando confirmação, buscando um conforto, e Deus está falando, não, meu filho, em mim você já vai encontrar, em mim você já vai receber toda a provisão, toda a instrução, toda a direção, não precisa de mais nada. E ele cresce nesse ambiente até que ele vai mais uma vez, e pela terceira vez ele se liga, né? Ele fala assim, pode ser que seja o Senhor. Se você ouvir essa voz de novo, então você vai responder assim, ó, eis-me aqui. Era um menino, um garoto. E ele volta para sua cama. Naquele momento, a voz clama de novo, Samuel, Samuel. E então ele diz, eis-me aqui. E Deus começa a anunciar os planos e tudo que Deus faria a partir daquele momento. E revela a Samuel grandes coisas, revela, né, o chamado de Deus para ele. E então a gente vê que Samuel foi treinado a ouvir a voz de Deus, mesmo muito pequeno. Ele foi treinado a ouvir a voz de Deus, mesmo quando criança. Então a gente está falando de um homem que tinha a habilidade de discernir quando Deus falava. E agora ele está no lugar que Deus falou, na casa que Deus mandou ele ir, na família que Deus direcionou. E aí ele coloca Eliabe, um dos filhos de Jessé, o primeiro, passa por ele. E esse homem que sabe ouvir Deus falar, que tem comunhão com o Senhor, esse homem que tem chamado, ele olha e fala algo assim, ó. Esse homem que é profeta, que é sacerdote, ele diz, certamente, eu não tenho dúvida, está diante dos meus olhos o escolhido de Deus. Eu não tenho dúvida, está diante dos meus olhos o rei. Meu irmão, e não era. Vê como você pode ser ungido por Deus e ainda assim estar equivocado. Vê que você pode ser chamado por Deus e ainda assim está com dúvida. Faz sentido para alguém ou não? Vê que você pode carregar uma promessa, uma palavra da parte de Deus e ainda assim está incerto. Ou, aliás, acreditando demais em algo que não é aquilo que Deus tem preparado. Só que aí é que está. Não vai falar a respeito de quanto eu ouvi a voz de Deus no passado, mas o quanto eu escuto a voz de Deus ainda hoje. E Samuel ainda ouvia a voz de Deus, e isso não permitiu ele decidir de maneira errada. Então quando ele falou, está aí diante de mim, certamente, eu não tenho dúvida, Deus pega e fala assim, então, mas não é esse.
E quem aprende a ouvir a voz de Deus quando pequeno, quando estiver mais velho, ainda terá a habilidade de discerni-la. Por isso a importância de ensinar a criança no caminho que se deve andar. Porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. E ele está lá e passa 1, passa 2, passa 3, passa 7. Não é nenhum desses. Tem mais um? Ele pergunta, tem mais um? Porque Deus me falou que tinha um. E todos estão aqui e não é nenhum. Eu sei ouvir a voz de Deus. Deus não está errado. Tem mais um? Ah, tem. Ele está lá apacentando as ovelhas. Não, então traz ele. Porque enquanto ele não chegar, a gente não senta. Ninguém vai sentar enquanto esse menino não chegar. Enquanto um rei não chegava, ninguém podia sentar. Então já estava meio que, a dica já estava estampada ali. O rei está vindo aí. E vem aquele menino, franzino, pequeno, que aos olhos humanos ninguém daria nada. E ele chega, e quando ele pisa, entenda isso. Os olhos humanos, ninguém ungiria Davi. Para os olhos humanos, tanto que o pai Jessé, deixou ele de fora da casa. Nem o pai não enxergava em Davi o potencial que Deus havia colocado dentro dele. Isso aqui é para alguém, é muito sério nessa manhã. Porque talvez você se bloqueie, porque seu pai não enxergou o potencial que Deus colocou em você. Mas o Espírito Santo manda te dizer nessa manhã: eu te conheço mais do que seu pai, te conheço mais do que sua mãe. E nessa manhã eu te digo que te chamei para algo grandioso. Te chamei para algo grandioso. E nos paralisa. Eu sei que nos paralisa. Talvez você carrega frustrações da sua casa, da sua família, de pessoas que você amava e confiava demais. Mas nessa manhã, através da palavra de Deus, seja destruído e caia por terra, porque Deus está falando que aquilo que Ele tem projetado a seu respeito, meu irmão, ainda que pessoas, ainda que situações, ainda que ambientes, ainda que contextos possam dizer o contrário, se você acreditar, se você der ouvidos, se você abrir um espaço para que Deus possa se mover, você vai ver grandes coisas acontecerem, grandes coisas se revelarem na sua vida, porque maior é o que Deus fala ao seu respeito do que o que as pessoas dizem. Maior precisa ser a palavra de Deus. E aí quando Davi pisa, esse é o escolhido. Samuel então pega um chifre de azeite e unge aquele menino, aquele pastor que cuida de ovelhas, que futuramente vai se tornar o maior rei de Israel, mas começou como um pastor de ovelha. Não importa como você começa, se no meio do processo, no meio do caminho, você dá espaço para Deus falar o seu coração, você dá espaço para Deus agir, meu irmão, você vai terminar de uma forma muito diferente de como você começou. E aquele rei que a gente joga ele lá para cima, né? A ideia é essa. Entender a grandeza de Davi. Esse homem, ele foi ungido em algum momento, separado em algum momento, ele foi escolhido em algum momento, e em algum momento ele estava vivendo tudo aquilo que a unção diz que ele viveria. Em algum momento ele estava vivendo tudo aquilo que o óleo disse que ele viveria. Então, meu irmão, isso aqui já é palavra para você, porque talvez o que a unção diz que você viveria, o que o óleo diz que você viveria, o que a palavra de Deus diz que você viveria, quando você teve um encontro e olha para a situação que você vive hoje e está distante, Deus manda te lembrar que você está no caminho, a trajetória não chegou ainda ao fim, tem muita coisa para acontecer, tem muito gigante para ser derrubado, e quando chegar o tempo determinado, porque o óleo não falha, a unção não falha, as palavras de Deus não falham, a promessa do Senhor não falha. E o que eu faço então entre a promessa e o cumprimento dela? Continuo acreditando. Vou levar porrada, vou cair, vou tropeçar, mas continuo se levantando, porque Deus não pode estar equivocado, Deus não pode estar errado.
E Davi está vivendo tudo isso. E o óleo em algum momento caiu sobre a cabeça dele. Só que entre o óleo e o trono, teve um gigante. E ali foi um divisor de águas. Tanto que se eu falar, relata uma história de Davi, você vai pensar em Davi e Golias, de primeira. Ele teve muitas outras histórias que impactam, que falam muito conosco, mas a gente sabe que o momento que meio que passa um corte na vida dele, que faz uma separação, se a gente puder trazer assim uma forma fácil de entender, do Davizinho para o Davizão, é ou não é verdade? É o Golias, justamente o Golias que a gente tenta fugir da nossa vida, dos maiores desafios, daqueles gigantes que insistem em se colocar no nosso caminho, e muitas vezes é deles que a gente quer fugir, só que é eles que carregam, entendeu? A abertura da porta, do espaço, do caminho, para que eu possa chegar naquilo que o óleo falou um dia. Então eu entendo que entre o óleo e o trono tem um gigante, entre o óleo e o trono tem uma pedra, e você vai ter que usar a pedra. E Davi recebeu uma instrução do pai, uma direção, e ele caminhou debaixo de tudo aquilo que o pai havia dito. E quando ele estava ainda a falar, o gigante começou a falar. Porque sempre que você estiver fazendo aquilo que o pai disse para você fazer, o gigante, que é um desafio, mas também é a oportunidade e talvez a única forma de você viver aquilo que o próprio pai está falando, sempre que você estiver cumprindo o que o pai disse para você fazer, o gigante vai aparecer. Vamos ler de novo aqui? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi não ouviu. Golias já vinha falando as mesmas palavras, só que quem precisava ouvir ainda não tinha escutado. Porque tem um gigante que é para você derrubar, tem um desafio que é para você enfrentar, tem uma batalha que é para você entrar. E não importa por quantas vezes ela tenha falado, o gigante por 40 dias e 40 noites gritava, mas quem precisava ouvir não estava. Então quando Davi chega, ele repete mais uma vez, porque agora quem precisava ouvir estava lá. É importante que você esteja no lugar que Deus tem te direcionado para estar. Uma pausa aqui para essa mensagem, precisa cair no seu coração. Mas o que é mais fascinante? Então a gente entende a grandeza de Davi, o homem que se tornou. Para ele se tornar esse homem, teve um duelo relevante, e é dessa batalha que você não pode fugir. Só que o que é interessante do texto, e eu já estou caminhando para o final aqui, é a cereja do bolo para você, palavra de Deus para nós, é que Davi não desceu lá para lutar contra o gigante. Ele vai chegar lá, vai lutar contra o gigante, era um propósito, aquilo de fato acontece, ele vai vencer, dali para frente a vida dele vai mudar, o Davizinho vai se tornar o Davizão, vai começar a tocar uma música em Israel dizendo que Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares, sendo que ele só tinha derrubado um gigante. Saul é que já tinha vencido muita luta. Mas aquele momento é o momento do corte, da separação, o divisor de águas. Só que ele não desceu para lá para guerrear contra Golias. Ele não desceu lá
para enfrentar o gigante. O gigante vai se revelar a ele. E a gente sabe falar muito da luta e da batalha de Davi e Golias. A gente sabe falar muito das 5 pedras que ele separa e envolve num saco, da funda que ele utiliza. A gente sabe falar da forma como ele enfrentou o próprio gigante, da forma como ele foi corajoso e se colocou diante do rei e falou que tinha capacidade de vencer aquilo que todo o exército de Israel estava fugindo. A gente sabe falar muito disso, só que muitas vezes a gente olha para o lugar errado. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente olha para a bolsa errada, porque tem uma bolsa que carrega a pedra que vai derrubar o gigante. Só que Davi não tinha descido lá para isso. Tinha uma bolsa que carregava alimento e provisão para os seus irmãos e para o seu povo. Tem uma bolsa que vai apontar, meu irmão, para o meu serviço. Tem uma bolsa que vai apontar para o meu propósito. Tem uma bolsa que vai apontar para o meu sucesso. Aquela bolsa que carrega a pedra, ela carrega um instrumento que vai derrubar o gigante. Só que tem uma bolsa que carrega alimento. É uma bolsa que fala de humildade. É uma bolsa que fala de serviço. É uma bolsa que fala de amor. Davi não desceu para enfrentar gigante. Desceu para levar comida para os seus irmãos. Não desceu para fazer seu nome. Desceu para servir quem já estava lá. Se a bolsa das pedras vai falar dos holofotes, da fama, vai falar dos aplausos, a bolsa que carrega o alimento, que carrega os pães, que carrega o queijo, vai falar da humildade, vai falar do serviço. E se talvez Davi já era ungido rei, quando o pai fala, leva queijo, leva pão. Um rei levando queijo e pão. E se talvez você ainda for um rei, mas que não perde o coração e a humildade, de que mesmo estando em uma posição, continua carregando queijo, pão, para o teu povo, para os seus irmãos. Talvez Deus vai facilitar, porque o que derrubou o gigante Golias não foi a força do braço de Davi. O que derrubou o gigante Golias foi ele ir no nome do Senhor dos Exércitos. Quem derruba Golias é Deus, não é a gente que derruba. Só que Deus só permite um homem derrubar o gigante se ele ainda tem capacidade de, mesmo ungido rei, mesmo ocupando cargos, mesmo tendo nome, mesmo tendo fama, mas se ainda tem o coração de servir seus irmãos, de levar alimento para quem está na batalha. E o convite era, você tem a capacidade de um óleo de rei, de um óleo que aponta para o trono ter sido derramado sobre a sua cabeça, mas ainda nesse lugar, nesse ambiente, você tem capacidade de descer lá, não para derrubar Golias e estourar seu nome para todo Israel, mas para servir seus irmãos e servir teu povo. Tem capacidade de olhar para a sua vida quando ela aponta para um lugar grandioso e Deus ainda te chama para caminhar em lugares pequenos, talvez que não tem muito prestígio, te chama a fazer coisas que muitas das pessoas fugiriam, elas não aceitariam. São os nossos dias hoje, no século 21, talvez você vai ver pessoas mais preocupadas com o cargo de liderança do que com a oportunidade de servir. Isso não se remete só à igreja não, em muitos lugares, em vários contextos. Só que Deus, quando olha para a terra, Ele não vai procurar grandes líderes, Ele vai procurar grandes servos, porque de um grande servo Ele pode tirar um grande líder. Não sai grande líder de alguém que não sabe servir. Não existe isso.
alguém que tem cargo, mas não tem serviço, alguém que tem título, mas não sabe servir, vai se mover por arrogância, vai olhar para você e vai te mandar fazer as coisas, porque ele sabe ser um líder, mas não sabe ser um servo. Vai colocar peso sobre as suas costas e não vai te ajudar a carregar junto. Então Deus, quando olha para a terra, Ele procura grandes servos, porque Ele sabe que se Ele encontrar um grande servo, Ele vai ter o recipiente para tirar um grande líder. Meu irmão, minha irmã, Deus ainda, Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes sobre a face dessa terra. Tem algo grandioso, mas quando Ele olha para mim e para você, não quer saber se eu lidero bem, quer saber se eu sirvo bem, e se eu sirvo bem, vou poder liderar bem. Davi não desceu lá para enfrentar o gigante, ele desceu para servir os irmãos, e porque ele estava no meio do seu serviço, a oportunidade apareceu, e ali muda a história. Mas não foi a bolsa com as pedras, foi a bolsa com o pão. Não foi a bolsa com as pedras, foi a bolsa com o queijo. A bolsa com as pedras vai falar de uma história mais impactante. Talvez a gente quer viver ela, mas Deus está falando assim: filho, será que você pode levar pão e queijo para aqueles que já estão em batalha? Será que você tem humildade para isso? Disposição para servir? Davi já era rei, e o rei, ele já era ungido, o trono era questão de tempo, e o rei pega uma bolsa, coloca pão e queijo, e desce a fim de levar comida e alimento, desce a fim de servir seus irmãos. E quando ele está servindo, a oportunidade que mudaria a vida dele acontece. Mas o que é que a gente aprendeu? Por muitos lugares, através de muitas pessoas, e aliás, através de muitos livros que são publicados hoje, e de muita, até mesmo pregação, meu irmão, e não estamos aqui para criticar, mas até mesmo pregações que estão na internet hoje, onde ela te incentiva a desejar esse lugar, porque você é capaz, que você vai derrubar seu gigante. E meu irmão, você vai, só que não começa com quem pega uma bolsa e começa a separar pedra para derrubar e se preparar, mas quem pega uma bolsa começa a colocar pão, queijo para servir, porque para esses que estão dispostos a servir, a se doar, a se sacrificar, a se mover em humildade, a se mover em compaixão, Deus tem o prazer, meu irmão, de aparecer na luta, quando o gigante se levantar. Então, quando você for olhar para a sua vida, embora a bolsa com as pedras vai às vezes apontar para um lugar de destaque, olha para a bolsa com o pão, olha para a bolsa com o queijo, e o que eu posso fazer hoje para servir meu irmão? O que eu posso fazer hoje para servir minha igreja? O que eu posso fazer hoje para servir meu líder ou o meu liderado? O que eu posso fazer hoje para servir? Para servir, para servir. Porque Jesus disse assim: aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Porque a forma do mundo de medir grandeza é uma, a forma de Deus de medir grandeza é outra, a forma do reino de medir grandeza é outra. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser o maior, seja servo. E Davi, sendo rei, desceu para servir,
E no meio do seu serviço, encontrou seu gigante, derrubou ele e trouxe vitória. É meio semelhante a uma história que a gente conhece, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha todas as coisas à sua disposição, era rei sobre tudo, rei dos reis, mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes desceu e se humilhou até a forma de servo, e viveu e morreu morte de cruz, foi até o lugar mais baixo e serviu. E quando ele desceu para servir, venceu a morte, e através dela trouxe libertação para o teu povo. E ele é o nosso maior exemplo. Davi é grandioso demais, mas Jesus é maior. O gigante Golias que se coloca no caminho é grande, mas Jesus é maior. A pedra tem um peso de importância, mas Jesus é maior. E ele está falando: eu me esvaziei, vim e servi. Enquanto muitas vezes a gente olha para o trono, se a gente olhasse para Jesus e pudesse ter uma imagem dele, veríamos ele lavando os pés dos seus discípulos, nos ensinando que, embora é o Rei dos Reis, tem todo o poder e domínio nas suas mãos. A forma de mostrar grandeza é através do serviço, e serviu com amor. E Deus está falando para nós: o óleo não estava errado quando eu te chamei, quando eu te separei, quando eu te ungi, não estava equivocado. Tem um lugar que você vai acessar, um trono que você vai sentar. Você está entendendo essa palavra? Eu tenho certeza disso. Estou falando de sucesso nesse mundo não, mas Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele está falando que você vai chegar lá, que vai cumprir, que vai acontecer. Mas no meio do caminho Ele fala que tem um gigante, mas que a pedra já foi preparada, ela já estava ali no Rio Jordão, ela sendo polida, já sendo trabalhada. Tem uma pedra já preparada para derrubar o gigante. Só que eu só encontro a pedra que derruba o gigante quando eu ainda desço para levar pão e queijo para os meus irmãos. E uma coisa está ligada à outra. E Deus está falando: quer cumprir seu propósito, quer encontrar seu desafio, vencer ele, quer viver tudo aquilo que o óleo disse que você viveria. Então pega a bolsa, não enche de pedra para derrubar os gigantes, isso vai acontecer. Mas pega primeiramente a bolsa, enche de pão, enche de queijo. Mas não adianta só encher a bolsa de pão e de queijo, precisa encher o coração de humildade, precisa se mover em compaixão, precisa ignorar o fato. E aliás, é por isso mesmo que Deus te ungiu, porque Deus não escolhe ninguém, Deus não chama ninguém para exercer autoridade sobre os outros. Deus te chama para servir, para tornar a caminhada do meu irmão mais fácil. E Deus te chamou para isso. Tem algo grandioso que Ele quer fazer na sua vida, vai de fato acontecer, mas só vai se revelar se Ele encontrar em você um coração humilde, para continuar servindo, para continuar levando pão, para continuar levando queijo. E o que Deus espera de reis, porque Ele te chamou para ser um rei sobre essa terra, te chamou para governar. Isso grita desde o jardim do Éden: domínio, homem sobre todas as coisas. Você é embaixador do reino dos céus sobre a face dessa terra. Precisa ter domínio, só que não é sobre os outros, não é dominar sobre pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, poderes da maldade. Nossa luta não é para dominar sobre pessoas, é dominar sobre demônios.
Quem prende as pessoas, meu irmão, solta os demônios. Agora quem prende os demônios, solta as pessoas. Deus nos chamou para sermos libertadores sobre a face dessa terra. E Deus nessa manhã, através dessa palavra, só está nos lembrando, porque a missão é muito maior. Só que precisa encontrar um coração de servo, um coração humilde. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Que ao voltarmos para nossa casa, olharmos para a nossa vida, nos lembrarmos do óleo que foi derramado sobre a nossa cabeça, enxergarmos o trono que nos espera lá na frente, e nesse momento tiver 2 sacolas, que eu ainda continue optando por aquela que alimenta quem está do meu lado, e não por aquela que faz o meu nome. Tem uma sacola que faz seu nome, não tem problema. Você sabe que a rainha de Sabá, quando ela veio conhecer Salomão, ela disse que ela veio por conta da fama, e a Bíblia diz que aquela fama era o próprio Deus que havia dado. Então, meu irmão, não se preocupe com a fama. Tem fama que é Deus que dá. Só que a fama que Deus dá é para essas pessoas que, quando estão diante de 2 sacolas, de 2 bolsas, elas falam: qual que pode facilitar para que eu possa servir quem está do meu lado? Não é a sacola que me levanta. Qual é a sacola que levanta quem está do meu lado? Só que a gente vai numa livraria, vai comprar um livro que é muito bom, e a gente vai abrir, vai ler, e ele vai te ensinar a olhar para a sacola que faz seu nome. Só que se a gente voltar para o livro dos livros, ele vai nos ensinar: olha para a sacola que levanta teus irmãos, não aquela que te levanta, que põe de pé quem está do teu lado, que você foi chamado para servir. Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Quem diria, né? Que a gente conquistaria os tronos que Deus tem preparado para a nossa vida, servindo as pessoas. Deus te chama, meu irmão, para servir. Deus te chama para amar. Deus te chama para se doar, para se entregar. Esse ano de 2025 vai ser o ano que você vai servir com amor, que você vai servir sem interesse, que você vai servir sem até muita expectativa, só pelo fato de colocar de pé quem está do teu lado. E por causa disso, esse serviço, o amor, a entrega, sua doação, seu sacrifício, vai abrir porta. E aí você vai estar preparado. Mas há um clamor, é que Deus olha para a terra e busca servos, que possa tornar deles amigos, e fazer deles homens e mulheres influentes, servos que se tornam amigos e depois se tornam reis. Ao convite do Senhor para nós, que ao olhar para você, Ele possa encontrar um desses, aqueles que até mesmo muitas vezes ignoram a realidade que estão vivendo, porque sabe que tem uma verdade que está acima de tudo isso, e é a verdade que o nosso Deus se humilhou como servo, serviu, e depois Ele teve o nome exaltado, está acima de todo nome, qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Mas até mesmo Jesus não pôde viver isso sem se humilhar à condição de servo. E há um convite
coração de servo. Tem muitos que se posicionam hoje para mandar e desmandar. E Deus está falando, preciso de homens e mulheres que se posicionam a servir. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão, nessa manhã. Que essa palavra seja pão e queijo para a sua vida hoje.